Estamos de volta e o nosso bate-papo literário de hoje, conversamos com um querido médico, pediatra e escritor, Dr. Arari Bittencourt. Dr. Arari, qual a importância que a literatura teve na sua vida? A literatura me surgiu muito cedo, né? Talvez pela própria necessidade de que o menino, parece um pobre, né? Que não tinha naquele tempo nenhuma comunicação, né? Nem cinema estava chegando na cidade ainda, né? E alguns lugares existia livro. Eu juro que o bairro de Oficina onde fui criado, na minha época não existia nenhum dicionário. Nossa Né? Senhora. Então, mas o Grupo Mauá, quando se estabeleceu, em 43, eles fizeram uma pequena biblioteca. Né? Um livro mais simples, mas aquilo ali me abriu os olhos. Eu comecei a ler Te abriu por caminhos. ali. As professoras emprestavam o livro, a gente levava para casa, tinha que trazer dentro do tal período, né? E qualquer folguinha que eu tinha, eu lia. Lia tudo que aparecesse, né? E a gente também criou lá na escola um jornalzinho, um mural, né? Olha que bacana. E eu fazia alguns desenhos, também escrevia umas coisinhas, né? Então dali começou surgiu o interesse pela leitura. E principalmente a leitura. Depois, vindo aqui para o Ginásio Sagrado Coração de Jesus, né? Nesse nosso local que estamos, aí já no curso ginasial, aí evoluiu um pouco mais a leitura, né? Nós tínhamos um grupo de uns 3 colegas que a gente lia bastante. Então um lia, contava para o outro, e a gente ia, né? Quase uma competição de leitura. E eu não me esqueço nunca de um livro famoso, do Karl Marx, né? O Winnetou, que é uma história de uma tribo indígena americana. Então é um das que eu lembro, mas eu li muita coisa ali, né? Esse livro ficou registrado na sua Esse memória. ficou registrado. E alguns lá do Colégio Catarinense, fazendo científico lá, como por exemplo a Divina Comédia do Dante, que eu li, né? O Cervantes, que eu também lia, e outros, né? E os brasileiros que a gente lia, né? Pois então, a literatura não só diverte e emociona, mas também contribui para a educação e formação dos nossos jovens. Um dos objetivos do bate-papo literário é incentivar para que as pessoas leiam mais. Por isso, a Libreto Livraria está aqui conosco no programa dando dicas de livro. A Libreto é o seu espaço de leitura aqui em Tubarão. Se você também acha que dentro das páginas de um livro existe um mundo a ser descoberto, conheça a Libreto Livraria. São mais de 5.000 exemplares à sua disposição. E a dica de hoje é um emocionante relato sobre uma menina que lutou pelo direito de estudar e escreveu a sua história no livro Eu Sou Malala, a história da garota que defendeu a educação e foi baleada pelo Talibã. Malala nasceu no Paquistão, país onde milhares de meninas que, graças a uma interpretação do Islã contaminada de ignorância e ódio, são impedidas de ter acesso à educação e um futuro melhor. Porém, teve a sorte de nascer filha de um professor e fundador da escola onde Malala estudava até a ocupação do Talibã. Foi o pai que a estimulou a gostar de física e literatura e a se indignar com as injustiças do mundo. Em 9 de outubro de 2012, aos 15 anos, Malala foi baleada quando voltava para casa no ônibus escolar, numa tentativa do grupo extremista de silenciá-la. Porém, Malala sobreviveu ao atentado e tornou-se porta-voz mundial da luta e da liberdade pelo direito da mulher. Ao completar 16 anos, no dia 12 de julho de 2013, Malala discursou na Organização das Nações Unidas, a ONU, em defesa da educação. Ela disse: "Vamos pegar nossos livros e canetas, eles são as nossas armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é a solução." Uma bela história e um grande exemplo, né, doutora Arari? Não tem dúvida. Hein? Bem recente, né? Bastante recente, né? Doutora Arari, vamos falar um pouquinho então do Menino de Oficinas do volume 2, né? E o senhor conta aqui histórias vividas pelo senhor, né, a partir da década de 30 no bairro de Oficinas, que foi onde o senhor nasceu. Justo. O que ou quem o motivou a escrever essas histórias? Bom, como eu falei, fui sempre um bom leitor, né? E sempre, até que imaginava um dia escrever alguma coisa, mas nunca tive tempo. Depois, então, aí, no correr da vida da gente,
Eu fui deixando da plantão, depois eu deixei a direção da clínica Provida, né? Que não tomava muito tempo, e começou a me sobrar tempo. O senhor começou a escrever com quantos anos, doutor Arari? Depois de 70. É mesmo? Depois de Que 70. bacana. Né? Então, aí que eu comecei a sentar e escrever. Eu sempre fui um ajuntador de papel. Né? Eu tenho uma ou duas salas lá em casa cheia de recortes, de jornais antigos, de qualquer coisa que eu achava interessante. Guarda. Tudo selecionado, tudo direitinho, né? E quando eu comecei a dar essas folgas, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe, eu vou escrever. Né? E realmente eu comecei a juntar aquele material, né? E aonde saiu o primeiro volume. E sobrou material para fazer o segundo. Né? Então, o segundo porque realmente é uma sequência de fato, é uma né? sequência. O título é o mesmo, mas a finalidade, o destino das histórias são outras, né? Então, nesse segundo volume, realmente eu acho que a minha vida pode servir de exemplo, né? Pelo que a gente vê hoje, essas agressões toda que a juventude passa, né? E provoca. No meu tempo não tinha isso, embora já tivesse um pouco de bullying, que a gente não sabia o que era, mas existia. Não tinha esse nome e existia de uma certa maneira, mas era diferente. Diferente, né, não tinha toda essa agressividade de hoje. Né? E eu disse, eu acho que a gente vai aproveitar muita coisa boa de antigamente, né? Relatar. Não que vai se voltar atrás nessas condutas, mas é um relato que pode servir de orientação. Né? Até para o jovem de hoje ler e ver o que era diferente, como é que era feito, as dificldades que tinha na época. E o que a gente buscava, né? Para a própria necessidade da gente, não como hoje, o pessoal tem necessidade, mas busca de uma maneira agressiva. Não é isso. A gente buscava através de um outro ideal. Né? Então, no caso, quer dizer, a leitura, quer dizer, o estudo, né? Você se aprofundar na vida das... Né? E isso aí acabou me abrindo caminho para eu ser médico, né? Pelas leituras e só quando eu comecei a escrever, aí que eu fui ver que realmente eu tinha muita coisa para escrever, né? Quer dizer, é uma vida. É uma vida. Ô, doutor Ari, conta pra gente como é que foi o nascimento do Senhor, porque foi feito de uma maneira completamente diferente do que é feito hoje, Justo. né? Esse nascimento foi um pouquinho mais trabalhado, né, na literatura, mas basicamente foi aquilo. Fui o primeiro filho de um casal, né? Casal. Os dois eram ligados à ferrovia, né? O meu pai morava no lado de cada ferrovia, minha mãe do lado de lá, nas pontas da ferrovia, né? Se encontravam no footing, né? Encontravam no footing, que naquele tempo que era um passeio que dava no domingo. Justamente, né? Então não tinha cinema, não tinha nada, o pessoal ia passear. Então se encontraram, se casaram, né? E apareceu o primeiro filho. Mas naquele tempo não tinha, praticamente o hospital não fazia partos, não tinha. Não era habitual. Eu sempre digo que o hospital, quando foi feito aqui, ele não foi feito para nascer nem para morrer. Porque o paciente doente, o velho, aquela coisa, quando está chegando ao final, ele não vai morrer em casa, em paz, com seus familiares. Né? Certo. Hoje é diferente, hoje tem a UTI que segura, ele morre na UTI. Tenta levar o máximo que der, né? E a criança para nascer também. Tentava em casa, com as parteiras, né? Não eram parteiras oficiais, né? Chamava pessoas que pela parteira, experiência iam aprendendo a... Geralmente aquela senhora de mais idade, né? É o ofício que elas tinham, né? E a minha mãe também foi socorrida por uma dessas pessoas. Mas foi um parto difícil. O pai foi uma criança maior, né? E praticamente levou umas 48 horas esse parto, né? E ali a gente conta toda aquela agonia, né? Tanto da mãe como do pai, né? Das pessoas envolvidas naquilo lá, né? O consumo de café, aquelas coisas tão bem contadinhas ali. Duas noites sem dormir, justo. Né? Porque imagina 48 horas em parto, aí foi trocada, foi mandado buscar uma outra parteira com mais classe, né? Também não deu conta. E ela trouxe, aqui que está o valor disso aí, um médico da cidade chamado Dr. Asdrubal Costa. Era um médico clínico geral, um baiano, né? Que morou aqui em Tubarão há muito tempo, mas uma pessoa que talvez me ajudou também na literatura e na medicina. O Dr. Asdrubal, ele era conhecido como um médico que lia. Né? Ele, naquele tempo, os médicos eram transportados em cima de trolley. Você já viu o que é um trolley, né? Anda por cima do trilho, aquela... Sei, um trenzinho básico, assim, só o chãozinho, assim, justamente, né? Aquilo ali. Em cima do trolley, a pessoa é sentada ali, ele sempre tinha um livro na mão.
E hoje eu juro que aquele livro que ele tinha era de pediatria. Provavelmente. E então, ele que salvou a vida do senhor ali, foi, né? Aí, ele foi lá, fez o parto, complementou a coisa toda, né? Então, o doutor Azuba, alguns anos depois, ele resolveu ir para o Rio de Janeiro. E sabe o que é que ele foi lá? Professor de pediatria. Olha só. E hoje tem uma biblioteca da Escola Nacional de Medicina com o nome dele. Que bacana, muito legal. Outro dia eu consegui resgatar uma foto dele para o próximo livro que estou fazendo. Vai de tamanho de folha única. Doutor Arari, infelizmente o programa está chegando ao fim. Eu queria que o senhor voltasse aqui porque a gente tem bastante coisa para falar ainda sobre a história do Menino de Oficinas e tem um novo projeto que o senhor também já está escrevendo, que é um novo livro, Justo. Né? Que tem a ver com medicina dessa vez, né? Justo. O senhor volta aqui para falar para a gente? Toda satisfação. Então tá, agradeço muito a participação do senhor no programa e te espero novamente, então. A satisfação vai ser bem maior do que talvez fosse o impacto inicial desse programa de hoje. Né? Sempre a gente fica meio preocupado, né? Será que vamos sair bem? Será que não? Será que precisa dizer que ela quer? Mas foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Gostei bastante. Tá? Obrigada. Então, eu conversei hoje com o médico pediatra e escritor Dr. Arari Cardoso Bittencourt. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir por inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata M.A. Dalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Queria muito agradecer mais uma vez a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!